bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de março de 2013. Este é o Jornal do SBT Manhã com as notícias importantes do Brasil e do mundo. Comigo, minha amiga Analista Nicolau. Bom dia, Analista. Bom dia, mano. Bom dia. Grande parte dos brasileiros continua no mercado mesmo com a aposentadoria. O estudo divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que o trabalhador permanece na ativa por 7 anos, em média, depois de começar a receber os benefícios da Previdência. Há 2 anos, Luiz Carlos bate o ponto como programador de computadores. O emprego surgiu 2 meses depois de se aposentar. Na época, ele era presidente de uma outra empresa de informática. Hoje, aos 67 anos, é o mais velho dos colegas de trabalho, mas nem pensa em parar. Enquanto fisicamente eu conseguir, eu pretendo continuar trabalhando, seja numa empresa, seja freelancer. Luiz se aposentou com o teto salarial da época, pouco mais de R$3.000. Para não ficar desatualizado numa área em constante evolução, ele está sempre estudando, o que foi fundamental para que conseguisse emprego de carteira assinada e com todos os benefícios. Essa vem sendo a realidade de muitos aposentados brasileiros, e não só por questões financeiras, mas também porque eles se sentem bem fisicamente e principalmente porque ainda tem muita disposição para o trabalho. Ainda nós estamos pensando, porque é um meio de vida, Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, os homens continuam no mercado em média por mais de 7 anos e as mulheres por mais de 5 anos. O envelhecimento da população também pode ajudar a explicar esse fenômeno. 70 anos atrás, apenas 4% dos brasileiros tinham mais de 60 anos. Hoje são 11%. Para esse economista, a experiência dos mais velhos muitas vezes pesa na hora da contratação, principalmente em cargos de chefia. Mas a permanência dos aposentados no mercado de trabalho não significa que os jovens estejam perdendo espaço. Inclusive, elas têm uma capacidade, muitas vezes, diferente daquele jovem que ainda não tem a experiência necessária. Então, dificilmente eles estão competindo pelo mesmo emprego. E veja daqui a pouco no Jornal do SBT Manhã. Goleiro Bruno dispensa testemunha sem defesa e chora no primeiro dia de julgamento. Os cardeais estão reunidos e a data do conclave pode ser anunciada hoje pelo Vaticano. Polícia prende maníaco acusado de violentar uma mulher e cometer uma série de ataques em 3 dias. Marcos maçonária para ficar com herança. Nas 3.000 páginas do processo, relatos das 13 pessoas que já foram ouvidas, entre elas uma testemunha-chave, Cecília Michioca. Cecília, prima de Marcos, era a pessoa da família mais próxima do casal. Ela conhecia os detalhes da rotina e acompanhava Elise e Marcos nos passeios de fim de semana e até nas viagens. A afinidade era tanta que ela foi convidada para batizar a única filha dele. O executivo da empresa Iorque foi morto e esquartejado por Elise no apartamento do casal em maio do ano passado. Ela disse à polícia que matou o marido depois de descobrir que o empresário tinha uma amante e alegou que, além de traí-la, Marcos era violento. Mas o depoimento da prima contradiz essa versão, já que Elise costumava dizer a Cecília que era bem tratada. A prima também foi a primeira a levantar a suspeita de que o crime pode não ter sido passional, mas por dinheiro. Ela lembra que no dia em que soube da morte do empresário, Elise foi até a casa dos pais dele para falar de umas contas que Marcos tinha no exterior e que Elise estava preocupada, porque antes tinha acesso a algumas dessas contas e que agora não teria mais, já que ele tinha mudado a senha. Em outro trecho, Cecília menciona que Elise mostrou para ela as câmeras do prédio. Elise sabia onde não havia câmeras, como na saída de funcionários, na escada e no segundo subsolo. Para o promotor do caso, indícios de que o crime foi premeditado. Ficou bem claro que por ali pode necessariamente ter ingressado essa pessoa que auxiliou nos atos posteriormente da morte. O laudo de exame de corpo de delito, o laudo microscópico, diz que 2 pessoas praticaram esses quartejamentos. Procurado, o advogado de Elise não quis comentar o depoimento. Nesta época do ano, o período de entrega da declaração do imposto de renda, os bancos oferecem empréstimos com base na restituição. Denise Campos de Toledo, vale a pena?
Germano, em termos de custo, até pode valer a pena se for para quitar uma dívida mais cara ou atrasada, não para o consumo. Os juros estão entre os mais baixos, com taxas que variam de 1,9% a cerca de 3%. Mas é preciso ter certeza que a declaração está correta e não vai cair na malha fina. Aí a restituição poderia levar anos para chegar. E mesmo com tudo certo, pode demorar mais que o previsto. Enquanto isso, os juros ficam correndo. Para quem ainda tem crédito, é sempre bom comparar com outras linhas, como consignado ou mesmo empréstimo pessoal, que podem ter juros até menores, além de prazo maior. A restituição pode ser usada depois para a quitação antecipada desses outros empréstimos. Hoje a chuva continua forte entre Santa Catarina e o Paraná. Uma massa de ar seco e frio deixa o tempo mais quente nas outras áreas do sul e com temperaturas em declínio, principalmente nos municípios gaúchos. Já durante a tarde faz calor e a máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre. No sudeste, tempo seco no norte de Minas e no Espírito Santo. Nas outras áreas, chove no fim da tarde por causa de uma frente fria que vem do litoral. Temporais só na divisa de São Paulo com o Paraná. O sol aparece e faz calor. Os cariocas vão enfrentar máxima de 36 graus. A instabilidade do sudeste também aumenta as condições para a chuva em todo o Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso. Nas outras áreas, chove só no começo da noite. Calor de 33 graus em Cuiabá. O sol aparece e o dia terá pancadas, principalmente nesta área do Nordeste. Na Bahia, tempo firme. Chove só em alguns pontos mais ao norte e no litoral baiano. A semana promete ser quente e a umidade do ar continua abaixo do ideal na maior parte da região. O ar seco também preocupa no Tocantins. Em Roraima e no Amapá, chove forte. E na maior parte da região, as pancadas serão moderadas. A máxima chega aos 37 graus em Boa Vista e 36 em Palmas. A cura de uma criança com AIDS nos Estados Unidos pode representar o maior avanço da medicina na batalha contra a doença. Veja na reportagem de Fernanda Barros. A descoberta aconteceu na zona rural do estado do Mississippi, no sul do país. A mãe nem desconfiava que tinha o vírus da AIDS. A equipe médica só soube na hora do parto e decidiu tratar a menina mais cedo do que o comum. Eles usaram uma mistura de vários remédios, conhecido como coquetel, para combater o vírus HIV. Essa combinação de medicamentos impede que o vírus se multiplique e que enfraqueça o sistema de defesa dos portadores do vírus da AIDS. Os médicos acreditam que o segredo para a cura pode ter sido o momento e a dose dos medicamentos dados à recém-nascida, remédios em maior quantidade, já 30 horas após o nascimento. Quando a garota fez 2 anos, passou por uma bateria de exames. Todos eram negativos. Normalmente, no Brasil e no mundo, recém-nascidos portadores do vírus HIV recebem os medicamentos de forma preventiva até 6 semanas de vida. Mais estudos sobre o caso ainda têm que ser realizados. Se o mesmo método funcionar com outros bebês, é quase certo que o tratamento será adotado como padrão no mundo. As Nações Unidas estimam que hoje, em todos os continentes, 3 milhões de crianças sejam portadoras do HIV. E quando infectadas, elas precisam tomar coquetéis a vida toda. É a primeira criança e a segunda pessoa no mundo considerada curada do vírus HIV. Em 2007, um homem recebeu um transplante de medula óssea de um doador geneticamente resistente ao HIV com sucesso. Foi um procedimento caro e perigoso. Agora, pesquisadores comemoram o que chamam de um momento histórico. E desde instantes no Jornal do SBT Manhã, data do conclave pode ser definida hoje pelos cardeais reunidos no Vaticano. Artilheiro de Copa do Mundo passa mal e desmaia durante programa de TV. A data do conclave, a reunião de cardeais para a escolha do novo Papa, pode ser anunciada hoje. E o brasileiro Dom Odilo Scherer é um dos favoritos para assumir o comando da Igreja Católica. Sérgio Otti. Já era noite no Vaticano quando os cardeais deixaram a reunião.
cercado por jornalistas, alguns tiveram a ajuda da polícia italiana para seguir caminhando. Durante o dia, um falso cardeal tentou participar da reunião. Ele usava uma roupa igual à dos verdadeiros, mas foi descoberto e expulso pela guarda. Os homens mais importantes da igreja se recusam a falar em favoritos. Mas alguns nomes surgem em jornais do mundo inteiro como os mais fortes. Peter Turkson, de Gana, o canadense Mark Howlett, o italiano Angelo Scola, Sean O'Malley, dos Estados Unidos, e o húngaro Peter Erdo. Nos últimos dias, o brasileiro Dom Odilo Scherer foi destaque na mídia internacional. O arcebispo de São Paulo tem se mantido muito reservado. É o único dos 5 cardeais eleitores do Brasil que não deu entrevista para a imprensa brasileira em Roma. Falou apenas para a Rádio Vaticana e disse que não há candidatos prontos. O fato é que os cardeais querem o Papa antes da Páscoa, um dos momentos mais importantes do calendário católico. Ainda são esperados 12 cardeais eleitores que devem chegar a Roma nas próximas horas. Da primeira reunião, eles perderam, além das orações e dos assentos oficiais, os momentos de descontração, a hora do cafezinho, que de tão importante foi destacada pela assessoria do Vaticano. É que nesses momentos acontecem conversas particulares que podem acabar definindo votos. Com a presença de todos os cardeais, a data de início do conclave poderá, enfim, ser marcada nesta terça-feira. Sérgio Wood, de Roma, para o Jornal do SBT Manhã. Durante a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em João Pessoa, a presidente Dilma Rousseff falou sobre a campanha eleitoral antecipada ao Palácio do Planalto. Nós podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Agora, quando a gente está no exercício do mandato, nós temos de nos respeitar, porque fomos eleitos pelo voto direto do povo brasileiro. Assim, poucos dias depois da divulgação do baixo crescimento do PIB, a presidente voltou a dizer que a economia do país é forte e imune às instabilidades internacionais. O Brasil vem mudando. Vem mudando porque nós aumentamos as oportunidades de trabalho, reduzimos o desemprego. Porque nós temos uma correção correta para o salário mínimo. O Brasil vem mudando porque quando há uma crise lá fora, um espirro, o Brasil não pega a pneumonia. Nós temos 378 bilhões de reais de reserva. Bem, essa coisa de pneumonia aí, essa declaração da presidente sobre a economia brasileira é tema para José Neumann, e penso que vai direto ao assunto. Ô, Hermano, que senso de humor que tem a nossa presidente, Dona Dilma Rousseff, não é mesmo? Em dizer que agora o Brasil não pega mais uma pneumonia quando o resto do mundo espirra uma semana, menos de uma semana antes de ser divulgado o pipinho de 0,9%, 8 vezes menos que a retração anunciada na China pelo Guido Mantega, 7,8%. E mais, acumulando os 2 anos, a metade do mandato dela, foi 3,6%, pouquinho mais do que a Rússia cresceu só em 2012, né? 3,4%, e menos do que o México cresceu no ano só, 3,9%. Sem falar na Índia, 5 vezes mais, 5%. E o Peru, hein? 7 vezes quase mais. Se afeta a pneumonia, não. Mas uma virose, né, mano? Zé Neumann de Pinto, direto ao assunto. Pois é, em São Paulo, o motorista de ônibus furou o sinal vermelho e atingiu uma moto, irmão. A adolescente de 16 anos que estava na garupa morreu. A câmera de segurança da Guarda Civil Metropolitana registrou o momento logo após o acidente. O ônibus passa e no chão estão a moto e os 2 ocupantes. Para a polícia, o coletivo cruzou o sinal vermelho. Monique Cristina dos Santos, de 16 anos, que estava na garupa, morreu a caminho do hospital. Ela voltava do trabalho de carona com o motoqueiro Reginaldo Grimais de Oliveira, de 38 anos, que permanece internado. O corpo de Monique foi enterrado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.
O motorista do ônibus, Paulo César Bessoni, de 56 anos, disse que o sinal estava verde e que a moto bateu na lateral do coletivo. Mas para a polícia, as imagens do semáforo desmentem a versão. Ele está preso e vai responder por homicídio, omissão de socorro, fuga do local do acidente e lesão corporal. A cooperativa Unicooper, responsável pelo circular, informou em nota que irá prestar auxílio aos familiares das vítimas. Agora veja no próximo bloco do Jornal do SBT Manhã. Bebê de 7 meses sobrevive ao ser jogado do terceiro andar de casa. A própria mãe é acusada do crime. O goleiro Bruno chora no primeiro dia de julgamento. Testemunhas de defesa são dispensadas.